Voltei aqui já com os moldes encaixados aqui no tecido. Então, esse tecido que eu vou estar usando, ele é um viscolinho, é um tecido bem fininho, bem parecido com viscose, só que o acabamento dele, ele tem tipo uns risquinhos que lembra o linho, mas ele é bem parecido mesmo com a viscose. Já encaixei aqui meus moldes, ó, e por isso que eu gosto já de deixar o molde com a margem de costura, que eu sei exatamente como posicionar. Respeitei todos os moldes, o ângulo aqui do fio. Então, respeitei aqui a posição do fio em todos os moldes. Coloquei aqui o meio frente na dobra do tecido, que já vai sair uma vez. Agora, eu vou riscar o tecido para cortar ele. Lembrando que eu vou fazer ele duplo. Então, aqui eu vou cortar uma vez e depois eu cortar novamente. Eu vou estar usando o giz Panda, que é um giz muito bom. Como eu risquei, ó, o meu molde tá bem certinho, fica bem fácil aqui de riscar, porque o meu molde já tem a margem. Então, na hora de riscar, eu acho que fica bem mais fácil, principalmente para quem tá começando. Esse tecido é um tecido fino, então tem que cuidar na hora de cortar. E riscar também, né? Vou aqui do outro lado da mesa. Eu só coloquei aqui alfinete no meu molde para segurar ele aqui no tecido. Vou mostrar pra vocês que eu gosto de tirar o molde pra cortar. Se você quiser cortar com o molde por cima, pode, mas eu prefiro tirar. Eu só alfineto aqui, mantenho o tecido alfinetado. E eu gosto só de riscar e cortar sem tá o molde por cima. Se você achar que pode cortar assim com o molde por cima mesmo, mas eu gosto de riscar e depois só cortar mesmo, só o risquinho no tecido. Alfineta bem para na hora de, principalmente tecidos finos, né? Para na hora que for cortar, eles não ficarem torto. É muito difícil cortar tecido fino, então pode colocar alfinete. Se o seu tecido for muito, muito fino, a minha dica é colocar um lençol por baixo. E aí um lençol assim mais dobradinho. E aí você prender o tecido no lençol. Que aí ele fixa melhor.
Vou cortar aqui, porque aí vocês conseguem enxergar. Eu não vou marcar os piques aqui, os piques da ápice do seio, porque depois de eu ter cortado, eu vou conferir com os moldes e aí vou marcar os piques. Sempre coloca a mão assim em cima do tecido, a parte que você tá costurando. E até me parece mais fino que a viscose. Agora eu vou ali do outro lado da mesa. Cuidando aqui sempre nas partes das cavas. O corte ficar bem bonito. Porque isso auxilia depois a parte da costura também. O ideal é que quando você comece a cortar de um lado, você vá até o fim. Cortando até terminar a peça toda. Cortei aqui todas as partes. Agora eu vou conferir aqui com os moldes, se ficou tudo certinho. Eu coloco o corte por cima agora. Vejo se ficou certinho. Mesmo tamanho. Confiro bem. Levemente aqui. Às vezes eu dou uma ajeitadinha já na rebarbinha aqui,
Tento deixar ele o mais retinho possível. Aqui. Uma dica também, quando o tecido ele é muito parecido avesso com direito, é você ir riscando qual lado que você vai fazer para ser o lado direito. Então, aqui eu vou dar uma leve ajeitadinha aqui. Vai ficar tudo bem certinho. Tamanho certo. Conferindo, né? Todos os moldes. Ficou um pouquinho tortinho. Quanto mais o corte, né, ficar certinho, quanto mais o molde, o corte, né, do molde ficar certinho, melhor vai ficar. Eu cortei assim, né, nessa posição. Aqui. E aqui, certo? Agora, eu vou marcar aqui no tecido a ápice do seio. Tá vendo que no meu molde tava marcado? Eu vou vir aqui com o giz e vou marcar aqui o encontro da ápice e vou fazer um piquezinho já. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Ó, fazer um pique aqui na junção da ápice, onde eu tenho que encaixar todos os moldes. Porque depois é esse pique que vai me ajudar aqui a assentar minhas costuras. Eu tinha passado lá do molde, agora eu passo aqui para o tecido. E aqui nesse caso, eu vou riscar. Como o meu tecido ele é muito parecido, lado direito e esquerdo, lados avesso e direito, eu vou dar um risquinho aqui com o giz, já pra mim saber qual que é o lado do avesso, tá? Aqui, não dá pra ver muito bem, mas eu vou riscar aqui, ó. Fazer um X bem grande, pra eu saber qual que é o lado avesso. Então, o lado que vai ter o X vai ser o lado do avesso, tá? Não tem problema. Vem assim com o giz de costura. Aqui é só um lado que eu preciso marcar. Cortei uma vez, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a segunda vez, eu vou fazer exatamente igual. E vou cortar o babadinho pra vocês verem. E aí eu venho aqui mostrar pra vocês como é que vai ficar. Voltei aqui agora pra cortar a parte da saia. Então, como ela vai ser com um corte mais simples, né? Vai ser só um franzidinho aqui na cintura com um corte reto. Pra poder fazer esse acabamento aqui na cintura, eu vou calcular a minha cintura, o valor da minha cintura vezes 1,5. Por que vezes 1,5? Porque o franzido que eu vou dar aqui nesse modelo é um leve franzido. Se eu quisesse um franzido mais forte, por exemplo, um tecido bem franzido, eu calcularia o valor por 2, vezes 2. Aqui no caso, eu vou calcular por 1,5, porque eu não quero um franzido muito franzido, né? Eu quero um leve franzido. Então, eu vou pegar aqui o valor da minha cintura, vou dividir por 2 e vou multiplicar por 1,5. Por quê? Porque vai ter costura aqui na lateral, no meu vestido, e no meio costas, pro zíper. Então, a parte da frente eu vou deixar inteira e a parte de trás eu vou cortar em 2 partes. Eu poderia só vir aqui franzir aqui o tecido?
Poderia, mas não vai ficar exatamente o caimento que eu quero. Então, eu vou dividir aqui a minha cintura por 2. Então, no caso aqui, eu vou calcular uma cintura de 75, dividido por 2 é 37,5, vezes 1,5 dá 55. Então, 55 tem que ter de frente aqui e 55 vai ter que ter no costas para que eu possa franzir o tecido e dar esse leve franzido. Eu vou fazer direto aqui no tecido, tá? E aí, como tem essa parte do babado aí de baixo, o comprimento total do meu vestido vai ser 70, 20 centímetros vai ser pro babado, então essa parte toda aqui eu vou fazer com 50 centímetros. E 20 vai ser a parte do babado lá de baixo, tá? Então, vou fazer aqui com 50. Então, aqui na calculadora, eu já fiz 37 vezes 37,5 vezes 1,5 vezes 1,5, 37, 18,5, 18,40, dá 55,5, 55 centímetros e meio. Então, 55,5 vai dar 23 aqui de cintura, para que eu possa ter esse detalhe franzido, tá? Então, eu vou marcar aqui 23 e mais 2 centímetros de margem, vou marcar 25. Ó, vou marcar 25. Para que eu possa aqui ter um leve caimento. Vou aqui fazer direto uma caída aqui. E agora eu vou colocar em evasê. Ah, vocês não conseguiram ver direito aqui o desenho. Aqui, opa. Que eu tô desenhando aqui a parte da saia. Vou fazer um leve evasê. Um leve, tá? Aqui. Vou calcular aqui o comprimento de 50. No caso aqui, 52, né? Pra deixar já o valor da margem. Vou marcando aqui. Por que eu não tô fazendo com o molde evasê? Eu poderia só dando uma folguinha aqui de distância para que o valor aqui da minha cintura ficasse maior. Eu acho até aqui nesse caso que eu posso até aproveitar melhor o tecido e deixar ele um pouquinho até mais largo. Nesse caso, tá? Porque aqui tá com 25 aqui. 25, vou deixar com 30. Vou deixar com 30. Deixar um pouquinho mais largo. Deixar com 30 aqui. Vamos deixar ele um pouquinho mais larguinho para aproveitar melhor o tecido, pra gente não desperdiçar. A gente não gosta de desperdiçar tecido, né? Vou colocar aqui a régua, na mesma posição que eu já tinha colocado aqui. Só para ele ficar mais largo. Aqui. Vou tirar aqui o frente na dobra. Então, ele tá mais larguinho aqui. Que a
minha frente, ó. Então, ele vai ficar com uma frente aqui de 30 e, na verdade, eu vou estar franzindo, né? Toda essa partezinha aqui, franzir, dar um leve franzido pra poder encaixar aqui na minha cintura. E não ficar assim, eu não quero que fique muito franzido, como eu expliquei pra vocês. Ajeitar aqui a pontinha do tecido. Meiozinho pra cortar. Lembrando que eu tô cortando aquele menor, porque depois ele vai ter o babado. Parte aqui do babado. Agora, essa parte que eu cortei, eu vou encaixar aqui. E vou tirar o meio costas. Então, encaixo o tecido. Aqui. Paralelo aqui a orelha. Pronto. Agora, opa, não tá dando pra ver aqui, desculpa. Aqui encaixei. Agora eu vou cortar a parte costas. Deixa eu meio bem certinho aqui, que eu vou usar como margem de costura. Cortei aqui a parte da saia. Então, ela vai ficar assim, ó, bem grande. Pra que eu possa daí dar um leve franzido aqui no caimento da saia, né? Então, por isso que ela foi cortada maior aqui na parte da cintura. Agora, pra calcular o babado, esse babado aqui debaixo da saia, eu tenho que calcular 1,5 vezes essa largura que ficou aqui embaixo da abertura da saia. Pra dar, né, esse leve franzido no meu babado. Então, aqui, ó, ficou com uma abertura de 84. Agora, eu vou ter que acrescentar 84 vezes 1,5 vezes. Então, 84 eu acrescento mais 42, vai dar 1,5 m. Então, eu vou precisar de, basicamente, né, 1,5 m de babado na frente e 1,5 m de babado atrás. Se a altura do meu babado eu calculei 20 centímetros,
Eu vou só cortar uma faixa reta de 20 centímetros mais as margens de costura, usando toda a largura aqui do tecido. Porque o tecido já tem essa medida, né? Ele tem exatamente isso. Vou ajeitar aqui o tecido. Aqui. A única coisa aqui que eu vou acertar aqui essas pontinhas, pra ele ficar bem retinho. Que aqui foi onde eu cortei a parte aqui da saia vazia. Vou cortar aqui. Opa, não tá aparecendo. Vou tirar aqui as pontinhas só para o meu tecido ficar retinho aqui. Retinho. Agora, então, vou cortar a parte aqui da camada do babadinho. Então, vai ser 2 faixas. 2 faixas aqui de 22, deixa eu ver. É mais ou menos aqui, acho que eu vou fazer de 25. De 25 cada faixa. Fazer 25 de largura, porque aí elas ficam um pouquinho mais largas. Depois, se eu quiser fazer uma bainha um pouquinho mais grossinha, bem que aqui eu vou fazer provavelmente a bainha de lenço, mas eu vou marcar 2 faixas de 25. Duas faixas aqui de 25. Vendo? Então, esse babado aqui, gente, não precisa ter molde mesmo, tá? Porque é só uma faixa do tecido, que tem que estar maior, 1,5 vezes, né? Onde a gente vai colocar pra que ele possa ter esse franzido, né? Dá bem certinho. Então, vou cortar 2, porque é uma só pra frente e uma só para as costas da parte da saia aqui do vestido. Aí, essa parte, né? Essa barra aqui, ela fica toda bem franzida realmente. Vou puxar mais aqui o tecido. Cortar aqui a nossa próxima barrinha. Não tem problema aqui nesse caso, né? É um tecidinho fininho. Às vezes parece que a linha tá bem tortinha, mas se vocês estão medindo na fita, não tem problema. Vou riscar aqui. Essa linha aqui de cima parece que não tá bem certinha, né? Tá meio tortinha. Depois tem que ajeitar isso aqui. Ah, gente, eu não rasguei esse tecido porque realmente eu achei ele muito fino. Fiquei com medo de rasgar e ele acabar rasgando onde não deveria.
a maioria das vezes, quando tu vai cortar assim uma faixa de tecido, a gente rasga, né? Mas esse aqui, ele não veio rasgado, então eu acho que ele é muito fino pra poder rasgar. Então, eu não tô arriscando mesmo. E agora, por último aqui, vou cortar o que resta do babadinho. Que vai ser esse babadinho godezinho mesmo, né? Aqui. Eu vou traçar ele em volta assim. É o babadinho caracol. Vou riscar aqui no meio. Opa. Risquei aqui o babado. Agora eu vou alfinetar pra poder... Opa! Ixi, eu peguei muito aqui na auréola, vou ter que riscar de novo. Peguei muito aqui na beiradinha do tecido. Vou riscar novamente. Fica um pouco... pra não pegar aqui na... Peguei muito aqui na beiradinha do tecido, vou riscar novamente. Opa, aqui que eu tô chegando muito perto aqui da auréola. Agora sim. Ficou um pouco confuso, né? Agora que eu risquei. Mas eu acho que se eu começar aqui o caracol, eu vou saber que é o lado de lá. Vou colocar aqui o alfinete pra mim não perder aqui. Hora de riscar aqui ficou bem confuso, né, gente? Vou virar aqui o comecinho do caracol. Pra eu cortar aqui ele em volta. Cortei aqui o início. Agora, vamos lá.
Tcharam! Cortamos aqui o babado caracol. Sobrou só uma titica de tecido. E aqui tá o babadinho caracol. Fica uma graça, né, gente? Sim, ele é meio chatinho de fazer, não nego. De cortar também, mas olha que graça que fica. Fica um amorzinho, né, esse babado. Então, vou deixar ele montadinho aqui. Agora, então, como meu tecido ele é muito fininho, eu tô pensando em costurar ele primeiro e depois ir overlockando as peças fechadas, que eu acho que o acabamento vai acabar ficando melhor. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou encaixar aqui os recortes já com o alfinete, já deixar ele montadinho antes de costurá-lo. Aqui, então, com as partes já cortadas, eu montei aqui no alfinete. Eu sempre faço isso pra ver se tá tudo certo, se a montagem das peças estão certas. Então, já montei aqui frente e montei costas. Então, o primeiro passo desse modelo é fazer, então, o babadinho, né? O babado, como ele vai encaixar aqui no recorte do meio frente, eu preciso primeiro fazer o acabamento do babado. Então, eu preciso fazer a bainha de lenço aqui nesse babado, depois encaixar ele aqui nos recortes da frente, que eu já montei aqui. Então, primeiro passo, eu vou para a máquina de costura e vou fazer aqui a bainha de lenço do meu babado.